Todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O texto continua no verso 10, dizendo: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em vosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que vocês transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus abençoe a sua palavra. Temos o apóstolo Paulo aí, num ambiente de missão de Deus, e o ambiente do apóstolo Paulo era muito, aliás, o ministério do apóstolo Paulo, quem é que está aí? Pode entrar. Eu ando. Eu achei que fosse uma criança que quisesse voltar. Fecha agora. E coloca uma tranca também. Pega aquela tranca que está lá no fundo, Marcelo. O ministério do apóstolo Paulo era itinerante. Era de cidade em cidade. E ele tinha uma atividade básica. Ele ia na sinagoga e raramente era tão aceito na sinagoga. Então ele procurava ambientes mais externos, mais ao ar livre, ou junto aos gentios, né? E ele fazia uma coisa: ele pregava o evangelho do reino de Deus. Agora, você pode olhar assim: eu quero ser um missionário, tá? Puxa vida, eu quero. Mas se você quiser idealizar isso do tipo assim, alguns filmes que mostram que tudo é sombra e água fresca, saiba que o apóstolo Paulo nas suas viagens enfrentou aflições, lutas, e ele vai dizer que essas lutas são interiores e exteriores, perseguições, açoites, traições, insultos, abandonos, etc. O mais leve desse texto é o etc. Agora eu quero fazer uma pergunta: quem quer ser missionário aqui? Eu achei que ia ter gente já levantando a mão. No entanto, olha a perspectiva de Paulo do sofrimento. Ele disse que era apenas um meio de participar do sofrimento de Cristo. Tudo o que ele fazia tinha a ver com aquele que havia se sacrificado por ele mesmo na cruz. Não era alguma coisa de voluntariedade, era de chamado. A gente vai ver que no princípio do chamado de Paulo, quando Cristo chama, o sofrimento ele está presente ali. E ele queria que Deus cumprisse então os propósitos dele na vida do próprio Paulo. E ele sabia, e uma coisa impressionante, que apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as suas aflições, apesar de todas as perseguições, ele sabia o que era ser fortalecido por Deus no meio de todas essas tribulações. É interessante que no final da carta de Paulo
da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz que muitos o abandonaram, ele foi traído, ele ficou sozinho na primeira defesa dele, mas ele diz que o Senhor o revestiu de forças. Esse é o nosso Deus. Preste atenção nisso. Aflições na nossa vida são meios que Deus usa para provar o seu poder gracioso em nós. Dito isso, deixa eu recuperar uma fala da semana passada, que é de Gênesis 11, que é o projeto Babel. Quando a gente vê algum projeto megalomaníaco na nossa história, na nossa sociedade, a gente diz, nossa, que projeto babilônico, a gente vai dizer. Pois é, o projeto babilônico fala que homens se deslocaram do Oriente e acharam um vale na terra de Siniar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros, não parece um projeto interessante de usar toda a tecnologia disponível naquela época? Vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. E os tijolos serviram de pedras e o betume de argamassa. E disseram mais, para gravar o nosso nome na história, vamos edificar uma cidade e vamos fazer um monumento no meio dessa cidade que chegue ao céu. Que chegue ao céu. Projeto humano, de grandeza humana, de tentar se ufanar, de tentar buscar um lugar grandioso na história. Mas o que é interessante, que Deus espalhou esse plano dos homens e os espalhou pela face da terra. É interessante isso porque os homens insistem em construir castelos. Seja na antiguidade, seja no tempo presente, seja entre nós, nós achamos que Deus tem nos fazer prosperar para que a gente possa crescer o máximo possível em termos financeiros, econômicos, de bens, e que a gente se torne célebre na história, quando a Bíblia não diz absolutamente nada disso. Eu não tenho dúvida que Deus nos faz prosperar, mas nunca Deus nos faz prosperar pela prosperidade em si mesmo. Toda a prosperidade de Deus tem uma finalidade maior, que é a glória do seu nome e o serviço dele na história. Mas os homens amam construir castelos. Castelo é tudo aquilo que a gente faz quando a gente se cerca de posses, de bens e de títulos, para que o nosso nome se torne célebre. E inclusive, mais do que isso, quem sabe essa ação toda me garanta poder e domínio. Por que a gente tem que ter tanto? Para que o nosso nome tem que ser célebre? Por que eu tenho que querer mais e mais? Eu não estou aqui pregando nenhuma coisa contra você estudar, você se capacitar profissionalmente, você ir bem preparado para o mercado de trabalho e ser remunerado por causa disso. Eu não estou falando isso, eu estou dizendo que aquilo que a gente busca como um anseio do nosso coração, muitas vezes tem uma motivação extremamente equivocada. É o nosso nome, é o nosso próprio bem-estar. Nós vivemos numa geração de pessoas que querem viver numa zona de conforto, construindo seus castelos. Agora, Deus está nos convidando a deixar castelos por um reino. Pelo reino de Deus, não o reino dos homens. O reino dos homens está em contraposição ao reino de Deus. Sabe aquilo que você vai adquirindo ao longo da vida? Em termos de diplomação, de reconhecimento, de posses, de bens, de recursos. Sabe quando você pega tudo aquilo aí e começa a dizer para Deus, Deus, qual é a finalidade de tudo isso? Porque não pode ser tudo para mim, para mim, para mim. Tem que ter um projeto maior para isso. E Deus vai se responder, tem. Eu quero que você use tudo aquilo que eu te dei. E preste atenção, nada que você tem veio de você. Absolutamente nada. Não é só recursos, é família, é o cônjuge, filhos.
tudo o que você imagina. Deus inclusive te empresta o ar que você respira diariamente, te concede para você continuar existindo, e é por isso que o apóstolo Paulo ouve da época dele de alguém dizendo que nele, em Cristo ou em Deus, nós nos movemos, vivemos e existimos. Como é que Paulo faz isso? Por meio de uma comparação. Como é que Paulo convida a gente a deixar os nossos castelos humanos e começar a olhar de fato e de verdade que a igreja tem um chamado, que cada um de nós tem um chamado para um reino que não é temporal, para um reino que não é humano, para um reino que não é baseado em poder humano, em aquisições humanas, para um reino de entrega da vida como um todo. Paulo faz essa comparação dizendo que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Olha só que interessante, porque essa comparação que Paulo faz, ele diz, olha, tem um tesouro, e evidentemente que ele está se referindo ao Evangelho. Aquilo que Paulo prega, aonde ele vai, o Evangelho do reino de Deus. O conteúdo do Evangelho, de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando os homens os seus pecados. Paulo prega o tempo todo, mas ele está dizendo que esse tesouro habita em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora, o tesouro é aquilo que é valioso, aquilo que é muito caro. A palavra usada aqui fala de vasos de cerâmica, ou que aquilo que é feito de barro. E no mundo antigo, eu posso dizer para vocês, que Paulo podia estar se referindo a pequenas lamparinas que eram baratas e frágeis, ou até mesmo vasos ou urnas de cerâmica, onde você guardava as coisas que eram valiosas, importantes, em recipientes que eram frágeis e sem valor. Está aí um bom lugar para a gente guardar aquilo que é valioso, porque o ladrão nunca vai suspeitar que você tenha algo de valor numa coisa insignificante. Vou botar um cofre lá em casa. Também não estou dizendo para guardar o que é de valor debaixo do colchão, porque o ladrão vai procurar aí, tá bom? Mas os vasos eram artigos encontrados basicamente em todos os lugares do Antigo Oriente Médio. Eles eram baratos, mas também quebravam com facilidade. E Paulo compara, olha que interessante, ele compara ele com o Evangelho. Ele compara o pregador com a pregação. Ele diz que o foco não deve estar no instrumento de quem prega a mensagem, mas no conteúdo da mensagem. Porque ele está dizendo que o homem não passa de um vaso frágil, de barro, quebradiço, barato, que o seu valor não está nele mesmo. Ele diz que esse tesouro é o Evangelho, mas o vaso é perecível, mas o Evangelho é indestrutível. Ele diz que o vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. Ele diz que o vaso não tem beleza em si mesmo, mas o Evangelho traz o fulgor da glória de Deus na face de Cristo. O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o Evangelho é eterno e jamais pode ser mudado. Tem um autor, citando um outro, que diz que há uma coisa muito errada quando o vaso rouba o tesouro da sua glória. Quando o mostruário chama mais atenção que a joia que ele exibe. Há uma perversa ênfase quando a pintura recebe atenção secundária e a moldura é a atração principal. Quando os talheres de uma mesa ganham mais destaque do que a própria refeição. Há uma coisa mortal no culto cristão, quando a excelência do poder é nossa, é do pregador,
E a gente já sabe que isso acontece todos os dias. E manda gelo seco, fumaça que sobe. E lê o currículo daquele grande homem de Deus. Como assim, grande homem de Deus? Ou como disse o pastor Sajomar, grande servo de Deus. Que contradição, se é servo não é grande. E se é grande não é servo. Sabe o que o vaso revela? A excelência do poder de Deus. Deus é glorificado por meio de vasos frágeis. Amém? Deus é glorificado. O vaso não pode se orgulhar por ser portador de um tesouro. A glória não está no vaso, a glória está no tesouro. É preciso que a gente se concentre no tesouro, não no vaso. E é por isso que Paulo não temia o sofrimento nem as tribulações, porque ele sabia que Deus guardava o vaso enquanto esse estivesse guardando o tesouro. Esse era o compromisso de Deus. Todo vaso tem um propósito, todo vaso tem uma finalidade, todo vaso tem uma função. Ele é feito para conter algo e para transportar algo. Ele é feito para conter algo e transportar algo. E é interessante que então o apóstolo Paulo, quando recebe o seu chamado, Ananias vai até ele e Deus diz para Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, ele vai ser o portador desse tesouro, porque ele vai levar o evangelho perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha só, isso vale para o pastor, isso vale para você. Isso vale para o povo que está cantando aqui. E grupo de louvor às vezes sobe para a cabeça, a gente sabe disso. Para a cabeça do pastor nem se fala. E às vezes a gente fica se vangloriando o tempo todo, como se a gente tivesse um valor intrínseco. Não, o nosso valor está naquele que habita em nós por meio do evangelho. Aí Paulo, depois disso, ele faz dessa comparação, aliás, ainda na comparação, olha só como ele diz no capítulo anterior, nós lemos o capítulo 4, mas olha o que ele diz no capítulo 3, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. De tudo que o apóstolo Paulo faz em termos de pregação, de anúncio, de proclamação do evangelho, ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, vamos repetir? A nossa suficiência é isso. A insuficiência absoluta do ser humano revela, salienta a suficiência de Deus. É para isso que a gente vive. Por isso que os títulos, os bens, a reputação, o dinheiro, as coisas que eu tenho, ou que Deus me deu, só tem uma finalidade: glorificar a Deus. Porque Ele é suficiente para nos dar todas essas coisas e para nos dar a salvação. E aí Paulo faz um contraste que eu diria profundo nos versos 8 e 9, quando ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. De um lado, toda a vulnerabilidade humana, toda a fragilidade minha e sua, de outra, o poder de Deus sustentando os vasos frágeis. De um lado, a nossa pequenez, de outro lado, a grandeza de Deus. É assim que é a vida cristã. A nossa insuficiência e a suficiência de Deus. A nossa fragilidade e o poder de Deus. Sempre contrastando. E o apóstolo Paulo, ele vai usar de 4 contrastes, que eu particularmente gosto muito disso. Ele vai dizer o seguinte, que a vida cristã é interessante, porque quando a gente lê as palavras do apóstolo Paulo, a gente aprende uma coisa, que confronta com a nossa ideia de cristianismo, de bem-estar, de felicidade apenas. O apóstolo Paulo vai mostrar que nenhum ministério, que nenhuma vida cristã é indolor.
que a vida cristã é uma estufa espiritual. Quem já pegou ônibus ou avião já teve a oportunidade de entrar numa sala VIP. A gente acha que está entrando numa sala VIP com o serviço de comida e bebida a toda a nossa disposição. Tem gente, como eu já vi, pastores, que acham que a ser cristão é pisar em tapetes aveludados. Mas sabe o que é a vida cristã? Às vezes é entrar em desertos abrasadores da nossa vida. Não é ser aplaudido pelos homens, mas carregar no corpo as marcas de Jesus. E aqui Paulo faz 4 contrastes. O primeiro deles ali, ó. Olha o que quer dizer essa primeira palavra: sujeitar a pressões ou aquilo que oprime o espírito. Enquanto de outro lado a palavra angustiado traz ideia de comprimir em lugar apertado. Você já entrou em lugar em que você se sentiu sufocado, apertado demais? O que o apóstolo Paulo tem a ver com isso? Tem a ver com o aperto de uma pequena sala, de um espaço tão confinado, que daí aquilo traz um sentimento de dor, de estranheza. E perceba, enquanto a primeira palavra tem a ver com tribulação, que é uma prova externa, a segunda tem a ver com um sentimento interno. Como é que ele se sente? Pressionado por fora e angustiado por dentro. Porque de fato a tribulação produz angústia na vida da gente. Produz angústia. Ele está enfrentando circunstâncias que são tão adversas, mas que ele vai dizer: mas sabe de uma coisa? Pressionado, sujeito às pressões, comprimido em lugar apertado, é o Senhor que tem me fortalecido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na hora que as pressões vierem, e as pressões são interiores, e a hora que a angústia bater no seu coração, corra para aquele que te fortalece. Porque é isso que o apóstolo Paulo faz. Olha só o que ele enfrentou. Para pensar, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio ao caminho de Roma, foi picado por uma cobra em Malta, sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio, pressão de todos os lados. Contudo, sabe o que ele vai dizer? Deus me assistiu na minha fraqueza, não me deixando sucumbir diante de tantas adversidades. Primeiro contraste que ele faz. O segundo, ficamos perplexos, mas não desesperados, abatidos, mas não destruídos. A primeira palavra tem a ver em estar em dúvida, estar em desânimo. É interessante que a gente às vezes tem uma visão meio apaixonada do apóstolo Paulo, de que é aquele valentão que segurava o rojão. Você acha que esse homem chegou num momento e perguntou: será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque é luta por fora e luta por dentro o tempo todo. Ele se sente desanimado diante de tantas coisas. Essa perplexidade é uma encruzilhada mental, muitas vezes, que nos exige uma decisão pronta e imediata. E a palavra grega para perplexo quer dizer isso: ficar em dúvida. Você já ficou? Ou nós temos aqui algum super-homem ou a Gal Gadot, tipo Mulher Maravilha?
É interessante que nos papiros que eram usados, era a ideia de alguém arruinado pelos seus credores. Sabe quando você estava em dívida e de repente os credores vinham para cima de você e você diz assim: vai ser o meu fim, agora a coisa acabou mesmo. E ele vai dizer que nesse estado de desespero, essa palavra descreve quase um estado final. Ele diz: perplexo, mas não desesperado, abatidos, mas não destruídos. Sabe o que é perseguido? A palavra grega é caçar como um animal, porque era assim que o apóstolo Paulo vivia, de cidade em cidade anunciando o evangelho do reino de Deus, mas caçado como um bicho. E ele vai dizer: mas não desamparado. Os homens se voltavam contra ele o tempo todo, mas ele vai dizer, de novo vou repetir, mas o Senhor me assistiu com forças, de forças. Ainda, no quarto exemplo, ele vai dizer: abatidos, mas não destruídos. A palavra aqui é derrubar alguém violentamente, lançar abaixo. Sabe, na antiguidade, Paulo também, e quando ele assistia aquelas lutas nas arenas, ele percebia que naquela luta, a função do oponente era derrubar o outro, com o uso de uma espada ou de qualquer arma. Já a palavra destruídos, ela tem um significado de perecer. E Paulo está dizendo: eu enfrentei circunstâncias desesperadoras. Inclusive ele vai dizer no verso 18, no capítulo 1 do verso 8 da segunda carta, que ele vai dizer: acima das minhas forças. Foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas ele diz: jamais sucumbi, porque eu sou forte? Não, porque Deus me amparou. Porque Deus me amparou. Mesmo quando ele foi levado, diz a história secular, à guilhotina romana, e dizem que um verdugo passou a espada no seu pescoço, ele diz que ele não foi destruído, porque ele vai dizer que a morte não era uma derrota, mas uma vitória. E ele dizia, uma vez que o morrer é lucro, é deixar o corpo para estar para sempre com o Senhor. E ele diz o que é incomparavelmente melhor. Ray Stedman, que é um escritor, ele, trazendo essas verdades para os nossos dias, ele diz uma coisa que diz assim: esse texto pode se aplicar a duros, rudes e esmagadores golpes que parecem vir do nada sobre a nossa vida, como por exemplo, um câncer, um acidente, um ataque cardíaco, uma guerra, um terremoto. E ele vai dizer: pelo poder de Deus, porém, somos capacitados, e então reagimos a tudo isso de forma transcendental, a fim de que Deus seja glorificado e as pessoas sejam impactadas pelo nosso testemunho. Interessante. Deus usa o nosso, o meu e o seu sofrimento para impactar as pessoas aí fora. Para que elas, olhando para o vaso de barro, dizem: mas como ele é limitado, mas de onde essa criatura tira tanta força? E você vai dizer: de mim? De Deus. E ele fala de uma identificação, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em vosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em seu corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. E nós estamos tão preocupados em construir castelos, né? Estamos tão preocupados em construir os nossos pequenos ou megas impérios, dependendo
da pessoa, e Paulo está dizendo que existe uma troca aí, que os sofrimentos de Jesus, o morrer de Jesus, traz para nós vida. A morte dele traz vida. A morte de Paulo, que é oferecido a morte todos os dias, porque ele corria riscos todos os dias, é para que também a vida de Jesus seja encontrada no corpo mortal das pessoas. Eu não sei, mas me parece que no nosso tempo nós não gostamos disso. O sofrimento para a gente tem um papel didático muito pequeno e muitas vezes não nos ensina nada. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nele atua a morte. Agora ele está dizendo, Cristo morre e nos dá vida. Agora ele diz, eu me entrego por você, para que a vida de Cristo chegue até vocês. Uma identificação. E ele vai falar de uma fé também. Preste atenção aí, porque o apóstolo Paulo vai falar dessa fé, tendo porém, está escrito, por isso criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também temos, cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. E é interessante aqui, preste atenção, porque Paulo não apresenta a fé na sua subjetividade, daquilo do tipo, eu senti. Eu senti. O apóstolo Paulo, ele nem mesmo as ricas experiências que ele teve, determinam a fé dele. Sabe de onde vem a fé de Paulo? Da palavra de Deus. Ela não é uma experiência subjetiva. Alguma coisa Deus falou ao meu coração, mas uma revelação objetiva. É por isso que criei, por isso falei, e o que vem depois é uma citação de um salmo, o Salmo 116. E é nas escrituras que Paulo firma a sua fé. Sabe onde que Paulo está plantado? Na verdade da palavra de Deus. Sabe qual é a âncora da sua fé? As escrituras. Essa é a primeira coisa que a gente precisa perceber. Toda fé é fé baseada na revelação de Deus, naquilo que Deus falou para mim e para você. Eu sei, o nosso tempo é estranho porque as pessoas vão usar a palavra fé de um modo, né? A fé se tornou um elemento tão vazio, né? Tem gente que vai, fé que está na camiseta, né? Fé de gente que vai na lotérica para fazer uma fezinha. Fé, não, eu tenho fé em mim. Vai dar. E tem gente que tem fé porque tem aquela confissão positiva, vai dar tudo certo. Um mantra, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E deu errado, moiou o projeto. De onde Paulo está tirando essa fé? Ele está citando as escrituras. Crie, por isso falei. O seu testemunho vem de uma verdade das escrituras. Em segundo lugar, olha só, fé fundamentada no quê? Na ressurreição do corpo. E ele está falando da ressurreição do seu próprio Senhor. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele. A maior prova da suprema grandeza do poder de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é a ressurreição de Cristo. Você acredita que Deus tem poder? Tem, né? Tem, inclusive, para tirar alguém da morte para a vida. Foi o que ele fez com Jesus. Só que o apóstolo Paulo não está dizendo que ele ressuscitou só Jesus, mas ele está apontando também por uma ressurreição do nosso próprio corpo. Quando Cristo vir na sua segunda vinda, diz ele em João, o evangelista João, no capítulo 5, que Jesus levantará o nosso corpo da morte. No que isso nos ajuda? Enfrentar as lutas.
Outro dia alguém estava passando por uma cirurgia e alguém disse: acabou. E alguém disse assim: não, a última palavra não é sua, ela é de Deus. Deus tem poder para sustentar a vida da gente, até quando Ele quiser aqui. Mas Ele tem um poder que ressuscita, vai nos ressuscitar dos mortos. Por que a gente pode crer nisso? Porque Jesus é o primogênito dentre os mortos, a morte já foi vencida por Ele. E um dia, imagine que você está em luta, e quanto isso é importante ouvir. O nosso corpo mortal vai se tornar incorruptível, diz a Escritura, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, exatamente igual ao corpo da glória de Cristo. As Escrituras vão dizer que nós vamos brilhar como o sol no firmamento. A ressurreição de Cristo é um conforto nas nossas aflições. Isso é fato certo. Cristo levantou-se da morte pelo poder de Deus. E a inferência é justa. Deus nos ressuscitará e nos apresentará em glória. E a conclusão é inevitável. Deus nos libertará um dia de todas as nossas aflições. Ele tem o poder, todo o poder, e Ele já se comprometeu em fazer isso. O dever é óbvio, e a gente precisa aprender a sofrer pacientemente até que esse dia chegue. Tem um cantor que diz que toda dor é por enquanto, e toda alegria será eterna. Em terceiro lugar, fé direcionada. Olha só que coisa, direcionada para a glória de Deus. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que vocês transbordem com ações de graça. Para quê? Para que a gente existe? Para construir castelos? Não. Para construir um reino para a glória de Deus. Ou para sermos agentes desse reino para a glória de Deus. Até o Juanzinho sabe disso. Pergunta para ele qual é a primeira pergunta. O Noah também, qual é a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é o propósito final da nossa existência, gente? Qual é o propósito do nosso trabalho, afinal de contas? Qual é o propósito do nosso sofrimento? Qual é o propósito de uma igreja existir na história, no tempo? A glória de Deus. O centro de todas as coisas não é o homem, mas Deus. O fim principal do homem não é buscar a sua glória, mas glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Warren Wiersbe diz corretamente que tudo começa com a graça, mas conduz para a glória. E olha a convicção, uma convicção. Paulo prossegue falando na carta dele aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, mas no versículo 1 do capítulo 4 que a gente leu, ele afirma que não desanima. Preste atenção, porque percebe a grandeza do ministério que lhe fora confiado. Agora, no 16 ao 18, ele diz que não desanima, porque embora as aflições afetem o seu corpo, o seu espírito se renova a cada dia. 3 contrastes que o apóstolo Paulo ele vai fazer. Vamos lá? Primeiro deles, deixa eu clicar aqui. Corpo fraco, por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia.
E preste atenção, o homem exterior é a linguagem para dizer que é o nosso corpo. O homem interior para dizer que é o nosso espírito. E a gente sabe, por exemplo, eu estou chegando no final de domingo extremamente cansado. E talvez alguns de vocês. Eu estou envelhecendo. Pastor perfeito, já era. Eu já começo a sentir algumas dores. Mas sabe que paradoxalmente o que está acontecendo em mim? Quanto mais velho o meu corpo fica, mais o meu espírito fica maduro, mais ele se renova e mais eu percebo o poder de Deus na minha fraqueza. O corpo enfraquece, o espírito se renova. O tempo vai esculpindo em nossas faces, e eu estava me olhando no espelho outro dia, as rugas. Não, eu não vou puxar nada aqui não. Vai ficar como está. Eu olho no espelho e eu tenho fotos, eu gosto de olhar as minhas fotos ao longo do tempo, eu disse, nossa, o tempo está mostrando para mim as minhas rugas. Fios de cabelo branco. E a morte já começa a duelar comigo. Porque eu já começo a perceber que eu não vou viver mais 60 anos. Não sei quanto. Mas a morte está me chamando por um combate. Outra coisa. Os meus olhos. Eu não consigo ler um texto nem com letra graúda aqui. Botei uma letra 14 aqui. As minhas pernas estão bambas. Jogar futebol, os meus joelhos já começam a ficar trôpegos. Eu não tenho mais forças nas minhas mãos. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que não há rugas no espírito. Não há fraqueza na alma. Enquanto o homem exterior se corrompe, diz o apóstolo Paulo, o nosso homem interior se renova. Enquanto o homem exterior está perdendo a batalha, o homem interior está crescendo em direção à luz, aumentando em força e beleza em Cristo. A lei do pecado e da morte está destruindo o meu corpo. A lei do espírito da vida, em Cristo Jesus, está renovando o meu espírito. Os dois verbos que ele usa aqui, corromper e renovar, estão no presente. Sabe o que isso quer dizer no grego? Que é um processo. Estou com quase 23 anos de ministério. E quando eu cheguei em Herval, eu cheguei cheio de resposta para todas as perguntas, mexendo com tudo e com todos, e hoje, na sabedoria que Deus me deu, eu aprendi algumas coisas. Eu estou correndo menos, mas fazendo o que é essencial, a graça de Deus. William Barclay diz que os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalecem as fibras da alma. Olha como ele é poético, esse cara, né? Tem uma história que eu pensei aqui para a gente. Diz que um pastor foi visitar um cristão piedoso no seu leito de morte. E esse pastor, e às vezes os pastores são surpreendidos pelas respostas das pessoas, né? Pergunta para ele, como é que você vai, irmão? Ele respondeu, estou indo muito bem. A casa onde eu moro hoje está desmoronando, mas já estou de malas prontas para me mudar para uma mansão. Não feita por mãos humanas, castelos, mas eterna nos céus. Então ele diz, corpo fraco, espírito renovado. O segundo contraste, presente doloroso, futuro glorioso, porque a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno
peso de glória acima de toda comparação. E Paulo vai dizer que as aflições são contínuas e pesadas, mas à vista da perspectiva da eternidade, elas são leves e momentâneas. Enterre a sua cabeça nesse mundo e ele vai esmagar você. Bote os pés nesse mundo, mas com os olhos na eternidade. E assim a gente vai ter esse senso de proporção. É interessante porque na Bíblia as aflições são precursoras da glória. Até o próprio Cristo vem esse mundo, se esvazia, se humilha, morre, se torna servo, morre para depois todo joelho se dobrar e toda boca confessará. No presente enfrentaremos tribulação, mas no futuro estaremos na glória. Agora há choro e dor, mas então, um dia, Deus enxugará dos nossos olhos, toda lágrima. Agora nós gememos sob o peso das tribulações, mas então um dia entraremos do gozo do nosso Senhor. A tribulação pode ser por mais pesada e constante, mas quando posta sob a ótica da eternidade, Paulo diz que ela é leve e momentânea, porque Paulo vai dizer que a glória supera todo o sofrimento, tanto em intensidade, preste atenção, quanto em duração, acima de toda comparação. Sabe de uma coisa? Deus não desperdiça o sofrimento dos seus filhos. Ele nunca fica em dívida com ninguém. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com as glórias por vir a ser revelada em nós, Romanos 8:18. E em terceiro lugar, coisas visíveis, transitórias, coisas invisíveis e eternas. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As coisas reais, preste atenção, são invisíveis. Essas coisas são permanentes e eternas. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E a fé é a certeza de que a nossa cidade permanente não é aqui. A fé é a certeza ou a convicção de que a nossa pátria não é essa. Por isso a fé não se apega às glórias deste mundo, porque vê um mundo invisível superior a esse. Foi por isso que Abraão não se encantou com as planícies de Sodoma, porque via uma cidade superior. A palavra de Deus diz que pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual ó Deus é o arquiteto e o edificador. Hebreus 11, 9 e 10. Foi por isso que Moisés abandonou as glórias do Egito para receber uma recompensa superior. Em Hebreus também diz isso. Pela fé, Abraão abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Uau! Estamos sofrendo? Comece a fazer os contrastes. E sobretudo saiba que Deus sustenta a sua vida hoje e sempre, para todo sempre. Firme-se pela fé nele. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Deus bendito, querido Deus, amado Deus, Deus eterno, Deus de toda glória,
Deus de todo poder e graça, que obra extraordinária o Senhor colocar o conteúdo mais valioso que o Senhor tinha dentro de nós. Que coisa, como que Cristo pode vir por gente tão limitada? Como é que o Senhor pode colocar o teu próprio Espírito para habitar em gente tão frágil? Que obra grandiosa é essa? Que nos apequena, que nos torna humilde, mas que nos enche da graça superior do Senhor, que é sustento e fundamento para toda a vida. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Produz fé no nosso coração nessa noite, e que os tempos de aflição sejam um despertar, um abrir dos nossos olhos para realidades invisíveis, superiores e eternas. Que o nosso apego não esteja nessas coisas transitórias desse mundo. Que o nosso coração não se proponha a construir castelos para dignificar o nosso nome, para tornar-nos grande, com sentimento de superioridade, de poder sobre os outros. Mas quem somos e tudo que temos seja para o louvor da tua glória. Que tudo que temos e somos, que em meio a todo esse sofrimento que aqueles que anunciam o Evangelho e que são perseguidos passam, seja por um propósito maior, a glória do teu nome, mas para que muita gente possa dizer: é verdade, ele é um vaso frágil, mas tem um poder indestrutível dentro daquela pessoa. Há um poder inigualável que lhe confere identidade, senso de propósito, de modo que essa pessoa está com os pés nessa história, mas não está enraizado nela, porque os seus olhos estão naquele que o chamou para uma morada eterna, a pátria celeste. Nos ajuda a buscar isso, Senhor. Nos ajuda. Faz de nós um povo assim, como o Senhor fez de Abraão, de Moisés e de tantos outros. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.